volta para uma conversa de peso com a escritora Simone Saurice. Simone, a gente conversava um pouco sobre essa vocação artística, mas ainda muito pouco sobre as tuas obras literárias, né? Tu é muito eclética. Né? Sim, sim. Tu gosta de escrever sobre tudo? Gosto. Eu tenho uma área que eu prefiro, que é a fantasia. Mas eu gosto de me aventurar por outros caminhos. E tu te aventura em vários formatos diferentes também, né? Já escreveu para fanzine, já dispôs um e-book. Sim, sim. Os fanzines, na verdade, eu comecei a escrever para fanzines. Né? Eu acho que os fanzines estão para a minha geração como os blogs estão para a geração atual. Né? Eram espaços muito bons, porque a gente conseguia atingir um público-alvo, né, que gostava de ler aquilo que a gente estava se propondo a escrever. Então eu participei do Hiperespaço, Megalon, eu vou esquecer algum, Antares, Boletim Antares era um que tinha aqui em Porto Alegre. E esses fanzines, eles sempre promoviam concursos de literatura, de contos, e quando dava eu participava. E era muito bom porque a gente tinha um retorno dos leitores, os caras que estavam acostumados a ler romances de peso, digamos assim, dentro da área que na época era ficção científica. Então era muito bom porque a gente tinha esse retorno deles. E depois aquilo foi evoluindo assim, para uns textos mais sérios, para propostas mesmo, literárias. E agora, agora nos últimos anos, eu me aventurei bastante pelos e-books. Eu comecei com o Pitbull é Manso, mas o dono dele já mordeu uns quantos. Que título é esse? Na verdade, esse título aí, ele é uma brincadeira com outro livro, o Infanto Juvenil, que tem aqui no Brasil. Foi um livro que eu li e não curti muito. E aí eu achei assim, eu vou escrever, porque eu tenho muito assim, eu vou escrever isso para mim e depois e esse aqui eu nunca vou publicar. Né? Então o Pitbull foi um desses originais que eu escrevi para mim e que eu nunca ia publicar. Contudo, através da rede, da web, né, a gente vai se relacionando com as pessoas e surgiu uma discussão na página de discussões que eu participava, onde tinha um sujeito lá dizendo que o livro em papel tinha morrido, mas tinha esquecido de deitar. E eu fiquei indignada com aquilo, porque eu sou daquelas leitoras que adora pegar um livro, cheirar o livro, aquela coisa bem fetichista mesmo, né? E aí eu fiquei indignada, mandei um e-mail para ele reclamando e tal, e entrei numa discussão, e aí eu disse, quer saber, eu vou provar para todo mundo como esses caras estão errados. E procurei, então, entre os meus originais, algum que não tinha comprometimento com nada, nem com ninguém. E lá estava o Pitbull. Eu digo, bom, como eu não vou publicar mesmo esse livro com nenhuma editora, eu vou postar na rede. Eu vou postar um capítulo por semana, não vai ter leitor nenhum e eu vou provar para esses caras como o livro eletrônico não funciona. E aí eu terminei levando nos dedos. Felizmente, levando nos dedos. Felizmente. Porque eu descobri uma coisa muito legal da internet, que é a inexistência da fronteira e a inexistência do espaço. Dali a pouco eu tinha leitores das Ilhas Seychelles, que eu nem sabia onde ficavam. Tinha leitores da China, de Taiwan. Na época, Taiwan ainda não estava sob o domínio chinês, né? Que eles em seguida perderam ali a autonomia, mas enfim. Eu comecei a ver que eu tinha leitores do outro lado do mundo. Daí eu me dei conta da importância disso, porque são leitores que leem em português, mas que não estão aqui, né? Que estão lá do outro lado do mundo e eu jamais conseguiria chegar até essas pessoas não fosse esse espaço virtual maravilhoso que é a internet.
Então, hoje em dia eu tenho vários e-books publicados. Você incentivou mais e mais obras, é isso? Sim, sim. Sobretudo aquelas obras que eu acho que não vão ter um espaço numa editora. Mas isso de maneira nenhuma substitui o pai comprar pro filho um livro impresso. Né? Não, claro que não. Inclusive, assim, eu sou muito amiga daqueles... Muito amiga, maneira de falar, né? Existem sites na internet que são sites de publicação sob demanda, onde você pode escolher entre comprar o livro em papel ou comprar um e-book. Então, lá está o livro, o texto é o mesmo e só muda o formato. Resguardando os direitos, então. Resguardando os direitos, né? E o direito do leitor, porque eu acho que a gente vive num mundo que as pessoas gostam de dizer, a gente tem muitas possibilidades de escolha. A gente não tem tantas possibilidades de escolha assim. Existem muitas coisas hoje em dia que tu tem que ter um celular. E se tu não tem um celular? E se tu não tem uma página na internet? A minha mãe não tem uma intimidade tão grande com computadores para ter uma página na internet, para ter um e-mail. Como é que ficam essas pessoas? E daí tu vai me dizer assim, mas a tua mãe já é de outra geração. Olha, eu conheço muita gente mais jovem do que eu que tem dificuldade de gerenciar os seus e-mails. Tu me deu um caso de um livro que tu não querias que fosse publicado e acabou sendo. Mas também existem obras tuas que tu preparou para ser publicado e tu não deixa publicar? Tem aqueles... Tu é muito crítica em relação ao teu trabalho? Sim, eu acho que sim. Mas eu acho que a gente tem que ser crítica. Porque o escritor, ele vai ser responsável por aquilo que for publicado no nome dele. E um livro não é que nem um jornal. Apesar que existem hemerotecas, né? As bibliotecas hoje em dia têm uma preocupação muito grande na memória do jornal, os próprios jornais, a própria internet é uma espécie de memória do nosso tempo, mas o livro ele fica muito mais, ele fica na estante, ele vai ser lido por gerações depois que eu não estiver mais aqui. Então, se esse livro eu não estiver disposta a defendê-lo, se eu própria não achar aquele livro muito bom, como é que vai ficar? Como é que vai ficar diante do leitor que também não... Ele olha e diz, mas esse livro aqui é ruinzinho. E eu olho para ele e digo, pois é ruinzinho mesmo. Não, isso não é possível. A tua literatura, principalmente infantil, infanto-juvenil, ela é muito fantástica, né? Sim. Povoada por fadas, por dragões, por tudo mais. Isso é uma opção realmente ou isso é inevitável para ti caminhar nesse sentido? Acho que é uma opção mesmo. É meio que em certa medida, ir pelo caminho mais fácil. Usando uma expressão bem espanhola, si pero no. Né? Quando eu escrevi A Noite da Grande Magia Branca, que foi o meu primeiro livro, eu não queria ser escritora. Na época eu estava muito interessada em ser professora de balé, em ser coreógrafa, sobretudo, era o que eu queria. Como futuro profissional, eu queria ser coreógrafa. E se desse para ser bailarina, melhor ainda, né? Juntar os três assim num pacote só. Mas eu li O Senhor dos Anéis e esse foi um livro que me falou muito. Eu me emocionei muito lendo O Senhor dos Anéis. E quando terminei O Senhor dos Anéis, eu fiquei muito angustiada, porque na época não existia literatura de fantasia, na medida em que existe hoje. Hoje você vai numa livraria e você vai encontrar uma estante inteira de livros de fantasia. Na época não havia isso. Havia O Senhor dos Anéis, havia A História Sem Fim, e As Brumas de Avalon, que eu me lembro que li e não gostei.
E aí eu digo, bom, como não existe, eu vou escrever para mim, eu vou contar uma história para mim. E comecei a escrever uma história de fantasia. Me lembro que tinha castelo, tinha uma guerreira, né? Tudo puxando sempre a brasa para o meu lado. Havia uma guerreira nessa história, havia um mago, não sei o quê, uma maga, nem me lembro mais muito bem como é que era, mas eu me lembro que eu escrevi um bom pedaço, talvez umas 25 páginas. De repente eu olhei para aquilo e disse, gente, eu estou fazendo tudo errado. Porque o que eu quero é escrever o meu Senhor dos Anéis. E se eu vou escrever o meu Senhor dos Anéis, eu preciso partir da mesma ideia do que o Tolkien partiu. O que ele fez? Ele usou o folclore do país dele, que é a Inglaterra, e escreveu uma nova história. Depois eu descobri que ele não era, quer dizer, ele era inglês, ele era de família inglesa, mas ele era, na verdade, da África do Sul. Ele nasceu na África do Sul. E foi para a Inglaterra com 3 anos de idade, mas culturalmente falando, ele sempre foi inglês. E ele usou aquele folclore, aquela cultura inglesa, para inventar uma história nova. Eu também vou fazer isso. Vou escrever o meu Senhor dos Anéis a partir da minha ótica gaúcha. Aí eu fiz uma lista de personagens gaúchos que eu conhecia, eu acho que deve ter dado uns 5 ou 6. Olhei para aquilo e disse, não, com 5 ou 6 não dá para escrever o meu Senhor dos Anéis. E aí eu fui fazer uma pesquisa e fiquei completamente apaixonada pelo assunto. De repente eu descobri um país novo, eu descobri um Brasil novo, um Rio Grande do Sul completamente novo. Aquilo era um universo riquíssimo sobre o qual ninguém estava falando. Ninguém não. Simões Lopes Neto estava falando, já tinha falado. Quem era o outro? Laetano, que era outro folclorista. Mas de uma maneira geral, Barbosa Lessa, né? Mas de uma maneira geral era difícil você pegar um material novo. Você pegava aquela lenda tradicional que era recontada. Aquele grande escritor que usava seu grande texto para recontar uma história. Então eu fiz isso, peguei esses personagens, fiz essa pesquisa, peguei esses personagens e comecei a escrever uma história que era para ser o meu Senhor dos Anéis e que terminou sendo A Noite da Grande Magia Branca. Sobre o material, melhor dizendo, eu levei A Noite da Grande Magia Branca na editora. A editora Quarup gostou muito, resolveu publicar o livro. E aí eu cheguei em casa e vi que eu tinha aquele monte de material sobrando. Eu digo, vou escrever outra. Aí eu escrevi um livro chamado A Fortaleza de Cristal, que posteriormente foi publicado pela LPM. E A Pedra Mágica, que foi finalista no Prêmio Nestlé de Literatura, ficou em 4º lugar. E aí eu não parei mais, né? Aí são dezenas de obras. Aí de vez em quando eu dou uma escorregadela naquela fantasia tradicional, guerreiro, mago, dragões, que como é que eu vou te dizer? É um material que eu não preciso pesquisar. Eu vou lá e dou asas à minha imaginação e aquilo acontece. O Ouro das Missões é um querido teu? O Ouro das Missões é um muito querido meu. Ele já é uma ficção um pouco diferente, né? Ele já é muito mais realista, né? Sim, ele tem um embasamento histórico bem mais pesado, digamos assim, muito mais pesquisado. Não tem ninguém voando, como eu tive um editor que me chamou uma vez, ele disse, eu quero que você escreva uma história para nós, mas não pode ter ninguém voando. Então, no Ouro das Missões, o Aurum Domini não tem ninguém voando, ele é um romance que se passa em 1846. Ele começa como um romance romântico
e na segunda parte ele se torna um romance de aventura em torno da busca do tesouro missioneiro, né? O famoso tesouro que os jesuítas, na época das missões, reuniram e esconderam no lugar que eles chamam de a Casa de Mbororé. E é justamente em torno disso, da caça a esse tesouro, que gira todo o romance. É uma história que eu gosto muito. Ele levou 20 anos para ser publicado. Eu me lembro que eu escrevi as primeiras versões que eu dava a elas por prontas, né? Então eu ia lá, escrevia, dizia, agora está pronto. Aí eu mandava para a editora, para alguma editora, o original voltava. Aí a primeira reação era andar por dentro de casa, se escabelando, dizendo, meu Deus, ninguém gosta de mim, ninguém gosta do meu livro, coitadinho do meu livro. Aí eu sentava para ler o original e dizia, não me admira que não foi publicado, é uma baita de uma porcaria. Aí eu ia lá, reformava, virava, mexia, arrumava, mandava de novo. E nessas indas e vindas, então, o original levou 20 anos. Teve uma época que eu considerava assim, pronto, não mexo mais, nunca mais, nenhuma vírgula. Mas não sei porquê, assim, surgiram umas férias, tinha dinheiro para fazer uma viagem, né? Digo, não conheço as missões, porque é tudo isso, eu não conhecia as missões. Não conheço as missões, vou viajar para as missões. Vou conhecer de perto o cenário da minha história. De repente eu dou uma recalchutada, tem aqui aquele dado histórico que não está bem pesquisado, aquele outro dado histórico que eu não estou achando. Aí eu fui para Santo Ângelo, passei uma semana lá, comecei a fazer pesquisas lá e levantei as mãos para o céu. Obrigada a Deus que esse livro nunca foi publicado, porque havia uma série de erros históricos que eram informações às quais eu não tive acesso nos livros que eu pesquisei por aqui, mas que lá, óbvio, como é a história da cidade, foi muito mais fácil de encontrar. E aí, sim, aí eu tive que refazer 2, 3 capítulos para aquilo se adequar à realidade histórica. Falando em realidade histórica, tu escreveu uma biografia, né? Do seu Celestino Killing, patriarca da Tintas Killing, né? Sim. Deu muito trabalho? Deu muito trabalho. Foram 2 anos de muita pesquisa. Foi um original, foi o único original no qual eu trabalhei 2 anos a fio, porque a minha forma de trabalhar é bem dispersa, assim. Eu faço um original, trabalho naquele original e ele vai para a gaveta, né? Aí depois de algum tempo, sei lá, passam alguns meses, passa um ano às vezes, eu retomo aquele original. Então não dá para dizer que um original eu trabalhei, por exemplo, o Ouro das Missões, eu não trabalhei durante 20 anos a fio. Num período de 20 anos eu trabalhei nesse original, né? Mas a história do Seu Celestino Killing, como tinha prazo, foram 2 anos de trabalho em cima desse material, que envolveu entrevistas, eu falava... Recuperou também a história dos antepassados. Eu tive que entrevistar o Seu Celestino, tive que falar com mais pessoas, eu passava tardes inteiras na biblioteca pública. O 5 de abril, todo o arquivo do 5 de abril eu passei, porque tinha a ver, né, com o período da história dele. E foi muito legal, acho que está faltando para Novo Hamburgo um romance que fale desse período. Tenho Amigos, do Seu Poison, né, que é um romance bem legal da época do começo das indústrias calçadistas aqui em Novo Hamburgo, mas tem material para muito mais. Em 2012 nasceu um outro convite, né? A Um Cultural te chamou para fazer 2 livros com o personagem Rodolfo. Isso, o Rubi Ragang. O Rubi Ragang foi uma proposta, foi um livro Receita de Bolo, né? Onde o editor, ele propõe, eu chamo assim, né?
né? Não sei como é que os outros escritores chamam, mas eu chamo assim porque geralmente o editor, ele propõe uma série de características para o escritor. Então, no caso, eles me procuraram e me disseram, olha, a gente precisa de uma história, nós queremos que ela possa ser contada para dois públicos diferentes. Um público que já tenha um vocabulário legal, já tenha uma prática de leitura, e aquela mesma história tem que ser direcionada com outro texto para um público que está aprendendo a ler. A história tem que falar sobre tudo o que acontece na Feira do Livro, né? Teatro, dança, artes plásticas, tudo que aparece na Feira do Livro, literatura, obviamente, tudo isso tem que estar também na história que tu vais contar para a criançada. E eles me mostraram, mais ou menos, eles já tinham a ideia do logotipo, né? A frase era o sabor da leitura, e me mostraram uma série de desenhinhos assim, de pizzaiolos, né? Fazendo justamente aquilo que o Rodolfo faz, que é tirar o livro, né? De dentro do forno. De dentro do forno. Então, uma metáfora fantástica. Maravilhosa, maravilhosa. E daí eu fui trabalhar em A gente não pode concluir essa conversa sem falar dos Sóis da América. Eu gostaria muito de falar como era gostosa a minha alienígena, que tu participaste com um conto erótico teu, sobre essa tua multiplicidade. Mas os Sóis da América, me parece aí o nosso Harry Potter latino, o nosso Harry Potter tupiniquim. Veja bem, a analogia é necessária, né? Com esse trabalho fantástico que foi feito lá. Né? Mas a gente tem o nosso aqui também. Eu acho que é muito bem-vinda essa. Editando o quarto livro. Né? Os 4 estão escritos, 3 publicados, e agora editando o 4. Na verdade, para mim, a analogia que eu faço não é com Harry Potter, é com o Senhor dos Anéis. Okay. Esse é o meu Senhor dos Anéis. Agora eu acertei. Mas ele, sim, é um original. São 4 volumes. Eu procurei várias editoras para ver se a gente conseguia publicar. Nenhuma se interessou. E houve um momento que eu olhei e disse, não vai dar. Se eu continuar esperando que alguma editora resolva apostar, eu vou perder o trem da história. Eu já estou atrasada, porque eu acho que nessa altura que nós estamos dos lançamentos literários para essa faixa etária, a fantasia já perdeu aquele impulso inicial. Né? Então eu resolvi publicar eles por conta própria. Então, os 2 primeiros foram publicados ano passado, o Nália Dígua e a Flauta Condor. E este ano já foi publicado o Coração de Jade, que eu não fiz uma sessão de autógrafos específica para esse livro ainda. A princípio eu estava meio que me amarrando, tinha outras coisas na frente. A gente lançou o Padrão 20 pela Besouro Box, que foi o lançamento agora do primeiro semestre, uma ficção científica muito legal. E aqui meio que o livro ficou patinando, a sessão de autógrafos ficou patinando, até que veio uma notícia. Eu tenho um amigo que é escritor, Christopher Castensmith, ele é norte-americano. Ele vai participar da London Con 3, que é um congresso de literatura fantástica e de ficção científica, que vai acontecer em Londres. Ele vai participar com um painel e escolheu os Sóis da América como tema. Então eu digo, é isso, né? Vamos fazer a sessão de autógrafos para o 3º livro no dia que ele vai ser tema do painel em Londres. Então, dia 16 de agosto, a gente já tem o dia marcado, está faltando local, mas em seguida a gente vai... Esse condor está voando longe. Tá voando bem longe. Eu estou muito feliz porque é justamente isso, é uma história de fantasia, é uma história de viagem, mas é uma história de fantasia e de viagem na América, não na América do Sul, no continente americano inteiro, do sul ao norte, né? Tentando fazer com que as pessoas compreendam que a gente
a gente é americano, a gente não é sul-americano, a gente não é norte-americano. A gente é americano, a gente mora aqui e nós temos uma riqueza imensa cultural que merece ser conhecida. E apesar de serem 4 volumes, eu fiquei curta, né? Eu só consegui tocar a superfície desse painel cultural porque ele é riquíssimo. Muito bom, fantástico. Eu acho que vida longa a essa obra fantástica, e quem quiser saber um pouco mais do teu trabalho como um todo, que acesse o porteiradafantasia.com. Sim, porteiradafantasia.com, minha página, porteiradafantasia.blogspot.com.br é o blog, daí lá eu vou tentando colocar crônica, vou falando mal das coisas que eu acho que estão erradas, vou falando bem dos livros que eu li e gostei. E tem o blog que é direcionado para os leitores do Sóis da América, que é soisamerica.blogspot.com.br. Simone, delicioso conversar contigo, nosso tempo está estouradíssimo aí. Obrigada. Mas foi um prazer, eu quero que tu retorne em seguida para que a gente possa falar muito mais das tuas obras e desse mundo fantástico que tu desenvolveu. Tá bom, muito obrigada. Conversa de peso de hoje fica por aqui. Foi um prazer ter conversado com Simone Saurici, a nossa escritora. Fique agora com a programação da TVNH.